A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Ele é poderoso, Ele é santo e Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero orar com você e antes aqui me apresentando para vocês, eu sou o Zé Oliveira, eu faço parte da equipe pastoral aqui da IPB Filadélfia de Sorocaba, onde eu pastoreio o ministério de louvor e adoração aqui da nossa igreja, que chama-se Rede Adoração. E eu quero compartilhar, quero falar dentro dessa temática aí que vocês estão começando, né, que é missão dada, missão cumprida no campo da adoração, né, e o que a adoração ela tem a ver com a missão, ela tem tudo a ver com a missão, né? Eu acabei de cantar uma canção aqui, saiba que a adoração ela não está limitada apenas a canções, mas a adoração é tudo que nós fazemos, as nossas atitudes, a nossa vida como um todo. Você pode adorar a Deus de várias formas. Você pode adorar a Deus com a sua obediência, com o seu trabalho, né? Com a sua vida como um todo. Eu quero que você deixe preparado aí. Nós vamos ler aqui pelo menos 2 textos, o Salmo 29 e o Salmo 96, esses 2 salmos. Eu quero ler apenas alguns versículos e aí compartilhar com você sobre adoração aqui nesse tempo. A minha oração é para que você seja tocado pelo Espírito, tocada pelo Espírito aí, e o fogo do Espírito ele venha incendiar o teu coração. Em nome de Jesus, seja incendiado, né? Que você seja despertado nesse tempo, em nome de Jesus. Então vamos lá. Quero ler primeiro aqui o Salmo 96. Salmo 96, ele está escrito: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos eles não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas, oferendas e entrai nos seus átrios. Agora, vamos lá, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Vamos lá no Salmo 29. Nós vamos ler aqui apenas alguns versículos e nós vamos ler aqui bem rapidamente. Vamos lá. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai, que significa dai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Só até aqui. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Bom, galera, de Guiratinga, Mato Grosso, eu estou aqui louvando a Deus pela vida de cada um de vocês e pela oportunidade e o privilégio de poder estar compartilhando aqui algumas experiências e a palavra do Senhor, que ela é viva e ela é eficaz e ela produz exatamente aquilo que ela diz. Agora veja bem, quando você estuda os salmos, que são 150 salmos que nós temos, né, você vai observar que você vai achar nesses 150 salmos 14 vezes a palavrinha cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo. A palavra louvai você vai achar repetidas 17 vezes. Né? E não há nenhuma restrição para que qualquer pessoa dessa terra ela possa cantar alguma coisa referente a Deus, à criação, aos poderosos feitos de Deus, ou louvá-lo, mas apenas 2 vezes, uma no Salmo 29, outra no Salmo 96, aparecem essas palavrinhas, adorai ao Senhor como? Na beleza da sua santidade. Então, gente, galera, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que eu vou me apresentar diante de um Deus, de uma majestade santa, de um Deus todo-poderoso, que me conhece muito mais do que eu mesmo me conheço, que te conhece muito mais do que você mesmo se conhece. Agora, esse Deus, ele é poderoso, é um Deus que a palavra do Senhor diz que ele conhece cada estrela pelo nome. Uau, que Deus é esse? E dizem cientistas, uma vez eu estava numa conferência onde o professor Adalto Lourenço, ele trazia alguns estudos para nós sobre o criacionismo, a criação, e ele falava que há uma comprovação científica que há mais estrelas no universo, nas galáxias, né, do que as areias do mar. Você já foi na praia? Você já pegou um punhadinho de areia na mão? Você já tentou contar quantos grãozinhos tem ali? É impossível. Agora você imagina um universo que existe. Tem mais estrelas no universo, no céu, do que os grãos de areia, né? E Deus, ele conhece cada uma pelo seu nome. Esse Deus, ele é tremendo, ele é poderoso. Então, quando você se apresentar diante de Deus, você precisa se apresentar de uma forma, num posicionamento reconhecendo o seu senhorio e que tudo vem dele, todas as nossas fontes estão no Senhor. Gente, falando sobre adoração aqui, eu quero que você feche os teus olhos e vamos orar juntos aqui. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, nesses corações. A minha oração, Senhor, é que o teu fogo incendeie o coração e os corações de cada adolescente, jovem, todo aquele que estiver assistindo, sim, esta palavra, ó Deus, que o teu fogo venha incendiar, aquecer, ó Deus, estes corações, em nome de Jesus. Bom, galera, eu estava semana retrasada, domingo retrasado, indo para a minha igreja ministrar. Eu estava com a minha lista de música, meu set list preparado, e no meio do caminho eu lembrei de um hino que eu sou apaixonado por ele, que é o Segurança e Alegria, e eu comecei a cantar no carro. Eu cantava numa intensidade, eu estava sozinho, então eu comecei a sentir uma atmosfera, uma presença de Deus ali, que era muito real, né? Em meio, eu estava lá dirigindo o meu carro, indo para a igreja. Quando eu chego na igreja, então, eu estava com meu olho inchado de tanto chorar, ou vermelho de tanto chorar dentro do carro, adorando ao Senhor com aquela canção, com aquele hino. E aí veio na minha mente a autora desse hino. A autora desse hino eu quero contar bem rapidamente para você aqui. O nome dela é Fanny Crosby. Fanny Crosby, ela nasceu em 1820 até 1915. E Fanny Crosby, quando ela nasceu, ela teve uma alergia muito forte, e no decorrer dessa alergia, a sua mãe ela não podia cuidar dela, então cuidadores vieram cuidar da Fanny, né? E naquele mês, o nervo óptico dos seus olhos
foi afetado por essa alergia, então afetando a ponto de Fanny Crosby ficar cega, totalmente cega, né? Mas conta a história de que Fanny Crosby, ela como poetisa, compositora americana, ela encheu seu coração de contentamento, encheu seu coração da alegria plena que só pode vir do Senhor. Fanny Crosby, ela entendeu humildemente o sentido, o verdadeiro sentido da adoração, né? Quando alguma criança ou adolescente perguntava para ela, Fanny, como que é, né? Você tem alguma expectativa de ser curada da sua visão? Afinal de contas, né, você tem falado e pregado que o Senhor é um Deus que cura, né, é um Deus que ressuscita os mortos. Você crê, né, você tem essa expectativa? Ela falava assim, eu tenho essa expectativa, mas se Ele não me curar, não tem problema, eu sou muito grata a Deus. Afinal de contas, quando eu estiver diante do Senhor, quando eu estiver na glória, a primeira face que eu vou ver é a face do meu rei, é a face de Jesus. Essa era Fanny Crosby. E conta a biografia de Fanny Crosby que ela escreveu mais de 8.000 hinos. Quando eu li sobre Fanny Crosby, eu fiquei muito empolgado na minha empolgação aqui, na minha alegria, né, de conhecer a história de Fanny, né? E volta e meia eu lembro um pouquinho dela, né? Isso aquece o meu coração, o coração cheio de contentamento. E Fanny Crosby, ela escreve então esse hino maravilhoso dentre os seus milhares de canções, composições, poesias que ela escreveu, né? Segurança e alegria. Então eu fico imaginando, aí eu cantei aquele hino naquele dia, numa intensidade muito fervorosa. E aí que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo. Então, gente, essa era Fanny Crosby. Eu comecei a lembrar aqui também de uma das mentes mais ricas, né, que o mundo já viu, né? Talvez você já tenha estudado na sua escola sobre Blaise Pascal. Blaise Pascal, ele teve uma experiência. Então, se você pudesse chegar na época de Blaise Pascal, que ele viveu de 1623 até 1662, se você pudesse chegar naquela época e perguntar, gente, me dê uma referência aqui de um homem inteligente, de uma cabeça pensante, de uma mente ilustre, as pessoas elas iriam falar para você assim, ó, aquele cara ali, Blaise Pascal. Mas conta a história que Blaise Pascal, diante de toda a sua intelectualidade, todo o seu conhecimento acadêmico, a sua mente brilhante, conta a história de Blaise Pascal que, certa feita, dentro do seu quarto, entre o horário das 10 horas da noite até a meia-noite, ele teve uma experiência sobrenatural dentro do seu quarto. E ele só conseguia descrever aquela experiência com uma palavra, e essa palavra era fogo. Então, o Espírito Santo sussurra no seu ouvido e fala para ele, Blaise, pega uma caneta e um papel e anota o que você vai experimentar e está experimentando aqui nesse quarto. E ele, com lágrimas, ele fez a sua oração, mas ele só conseguia escrever uma palavra: fogo, fogo, fogo. Uma experiência que marcou o coração de Blaise Pascal num tempo de adoração que ele dedicou ali no seu quarto. Então esse foi Blaise Pascal. Lembro também, e eu quero até indicar, estava vendo aqui, fucei um pouquinho numa prateleira minha esse livro, Louco Amor, e eu peguei aqui, virei na página porque eu lembrei da história de uma garotinha de 12 anos, né, que se chamada Brooke Bronkowski, e ela escreve uma carta. Brooke Bronkowski, ela era uma menina muito sonhadora, que ela evangelizava e ela proclamava os grandes e poderosos feitos do Senhor por onde ela passava, por causa da adoração que queimava em seu coração, o desejo de adorar o Senhor que queimava em seu coração. E a Brooke Bronkowski, ela escreve uma carta que eu quero ler aqui para você da seguinte maneira, são poucas palavras. Brooke Bronkowski escreve o seguinte: sabe,
Eu serei uma daquelas pessoas que vivem para fazer história, ainda na juventude. Eu terei momentos bons e maus na vida, mas enxugarei as lágrimas das coisas ruins e só me lembrarei das coisas boas. Na verdade, é só disso que me lembro, dos bons momentos, nada entre eles, apenas vivendo a vida da melhor maneira possível. Serei uma daquelas pessoas que seguem em direção a um destino, prosseguindo para o alvo, com uma missão, um plano extraordinário, capaz de transformar o mundo, e nada me impedirá. Serei um exemplo para as pessoas e eu vou orar para que Deus sempre me oriente. Tenho a vida inteira pela frente, vou oferecer aos outros a alegria que tenho e Deus me dará alegrias ainda maiores. Verei tudo o que Deus mandar, seguirei os passos de Deus e farei o melhor que puder. Essa é uma cartinha de Brooke Bronkowski, uma adolescente de 12 anos que pregava o evangelho na sua escola. Ela me impactou, ela que, quando eu li sobre a historinha de Brooke Bronkowski, no ano de 2012, eu fui movido pelo Espírito em meu coração, numa mensagem que eu estava também ouvindo, a começar um trabalho universitário, um evangelismo universitário com adoração e proclamação da palavra, numa das maiores universidades aqui de Sorocaba, que é a Unip. Naquela ocasião, nós tínhamos ali, eram 8.000 alunos, então era gente pra caramba, e nós proclamamos o evangelho até hoje naquela universidade, grupos que vieram após isso. Mas Brooke Bronkowski, ela teve um período de proclamação do evangelho e diz a história de Brooke que ela recebia doações de Bíblias e a sua garagem da casa de Brooke era cheia de Bíblias, porque todo aquele que se convertia, entregava a vida para Jesus, Brooke presenteava sempre com uma Bíblia. Essa era a garotinha. A sua vida, a vida de Brooke Bronkowski, ela foi encerrada aos 14 anos num acidente automobilístico, E conta a história que até no velório, no ofício fúnebre, o pastor Francis Chan, ele conta essa história, que ao pregar o evangelho, ao pregar a palavra do Senhor no ofício fúnebre, no velório de Brooke Bronkowski, diz que mais de 250 jovens se renderam, a Jesus naquele dia, Então Brooke Bronkowski impactando a vida, porque ela entendeu qual era o propósito, qual era a missão que ela tinha, e a adoração que queimava, que ardia em seu coração. Agora olha só, você só será capaz de adorar a Deus se no seu coração tiver a humildade, Nós somos pessoas com sentimentos, afinal de contas, nós não seremos pessoas sem sentimentos, ou entraremos, ou melhor dizendo, nós entraremos, desfrutaremos da presença de Deus e entraremos no reino de Deus como somos aqui, com sentimentos. Então, se não houver nenhum tipo de sentimento, porque adoração também é sentir com o coração, se não houver nenhum sentimento aí em você ou em mim, eu quero dizer aqui que nós estaremos mortos, ok? Então precisa haver esse sentimento. Eu fico imaginando Isaías, lá no capítulo 6, eu acho que você deve lembrar dessa passagem, que é o chamamento de Isaías, quando ele escreve lá, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e aí ele começa a descrever, e aí os seres celestiais, serafins, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é todo poderoso, galera. E eu quero dizer para você que eu não consigo me prostrar diante daquilo que eu posso explicar. Tem até uma canção que fala isso: ninguém explica a Deus. Eu não consigo declarar santo, santo, santo para aquilo que é explicável. Sabe que os filósofos, quando eles se referem a Deus, eles se referem
com uma palavrinha que se chama Mysterium Tremendum. Essa é a declaração dos filósofos. Mas nós, né, você que entregou sua vida para Jesus, e se você não entregou sua vida para Jesus, esse é o tempo de entregar sua vida para Jesus. Em nome de Jesus, faça isso. Nós que entregamos a vida para Jesus, nós nos referimos a esse Deus como Pai Nosso que estais no céu. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora, veja só, para que você entenda o cumprimento da missão que está sendo dada para você nesses dias, que foi dada para você nesses dias, eu quero destacar aqui pelo menos 4 componentes aí que você precisa ter no seu coração. E o primeiro componente de uma vida que adora, para que ela consiga cumprir a missão, prosseguindo para o alvo, como Brooke Bronkowski fez, como Fanny Crosby entendeu, e como Blaise Pascal desfrutou ali no seu quarto, você precisa ter um elemento, um componente que se chama confiança. Há uma palavra em Hebreus 4,16 que está escrito: acheguemo-nos, pois, confiadamente diante do trono da graça, a fim de que a gente possa achar graça e misericórdia e socorro em tempo oportuno. Então, galera, perceba aí que há uma palavra nesse versículo que se chama confiança. Quando você vai orar ao Senhor, quando você vai cantar para o Senhor, você precisa fazer isso em nome de Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Então essa palavra, esse elemento, esse componente, ele precisa estar vivo no seu coração, para que você consiga de fato desfrutar uma atmosfera de adoração, um ambiente de adoração. É como se você aí, né? Vou dar o exemplo aqui da Laíse. A Laíse, ela, quando ela vai se posicionar diante de Deus, no quarto dela ou em qualquer lugar em oração, ela se posiciona em nome de Jesus. E quando ela se posiciona em nome de Jesus, ela dobra lá os seus joelhos e ela fala: Pai, eu venho aqui agora em nome de Jesus. E Senhor, eu fico imaginando, gente, um movimento acontecendo ali na sala do trono. Estou imaginando aqui um movimento diante daquele que é o nosso mediador, o nosso advogado junto ao Pai, aquele que a palavra de Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Um movimento do Pai falando com o filho falando com o Pai. Pai, olha, a Laíse, ela está oferecendo algo aqui, falando, está orando, ela está querendo dizer algo aqui pra gente, né? Vamos, a Laíse, eu lembro da Laíse, né? Sim, ó Pai, e não foi por mérito dela, o Senhor sabe, eu morri por ela, né? Então, um movimento acontece em nosso favor quando nós nos posicionamos confiadamente em nome de Jesus. Saca isso, gente? Entenda isso. Quando você for orar, esse elemento, ele precisa estar vivo no seu coração. Um outro elemento é a fascinação. Nós não precisamos aqui ler por muito tempo a Bíblia para entender que tantos homens, eles foram fascinados por Deus. Eles foram fascinados em meio à grandeza, à beleza, à majestade de Deus. Eles experimentaram a presença, desfrutaram da presença de Deus. Um outro elemento aqui que eu quero destacar é a admiração. Nós não conseguimos admirar uma pessoa se você não respeita essa pessoa. Então, para que você admire essa pessoa, precisa haver respeito. Para que você confie nessa pessoa, você precisa ter respeito. De maneira nenhuma você vai conseguir adorar a Deus se você não respeitar a Deus. Se você não respeitar a Deus, a confiança não vai existir, a admiração ela não vai existir e a fascinação ela não vai existir. Eu fico imaginando o salmista Davi no Salmo 19, que é uma música, é um salmo que inspirou até uma canção que eu escrevi, mas ele lá: Senhor, os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia anuncia outro dia, uma noite anuncia outra noite. Ele estava fascinado em meio àquela grandeza, majestade do Senhor. Ele estava admirado
de ver a grandeza do Senhor. Quando nós olhamos para as coisas criadas, é assim que acontece. E um outro quarto elemento aqui, um quarto componente que não pode faltar no seu coração é o louvor. É uma chama que se acende. É uma chama incandescente que se acende, que você começa a louvar o Senhor. É como se você estivesse agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele criou. Afinal de contas, Ele criou eu e você, a imagem e semelhança dEle. Então, é importante, é necessário, é preciso, é vital para a sua saúde espiritual aí, que você tenha esse elemento, que é o elemento do louvor no seu coração. Então, eu quero recapitular aqui: confiança, fascinação, admiração e louvor. Agora, galera de Guiratinga, geração aí eleita, eu quero dizer que há uma unção disponível para mim e para você, uma unção que nós precisamos desfrutar dessa unção. Olha só, eu fico imaginando Jesus quando ele lá na sinagoga de Nazaré, ele declara no rolo do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, para proclamar. Vamos aqui fazer vamos parafrasear aqui: para fazer, para prosseguir, para caminhar nessa terra. Então há uma unção disponível para você. E, Zé, o que significa essa palavra unção? Tanto que eu ouço, às vezes eu ouço o pastor falando: oh, Senhor, derrama da tua unção sobre a vida dos teus filhos, derrama da tua unção sobre a igreja, derrama da tua unção. A unção, eu posso definir aqui a unção para vocês da seguinte forma: que a unção, ela é um investimento de poder sobre a vida do cristão, do crente, para que você possa representar uma autoridade maior aqui nessa terra, com entendimento, com todas as suas forças, com a sua alma, declarando e proclamando os seus poderosos feitos. Nós lemos o Salmo aqui: adorar o Senhor na beleza da sua santidade, tributai ao Senhor glória e força, tributai a glória devida ao seu nome, tributai à família dos povos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Lá no 96, cantai ao Senhor um cântico novo, proclamai a sua salvação. Então há uma unção sobre a sua vida. Você precisa desfrutar, você precisa entender, você precisa ir, você precisa avançar. Há um poder disponível para que você possa, com toda a autoridade que foi dada em nome de Jesus para mim e para você, proclamar, adorar confiadamente, admirando, sendo fascinado por Ele, louvando a Deus todo o tempo, em todo o tempo. Galera, se esses elementos eles não estiverem vivos em seus corações, dificilmente você vai conseguir desfrutar de uma atmosfera de adoração, de um banquete que o Senhor deixou preparado para mim e para você. Então desfrute. A minha oração é para que você seja incendiado pelo fogo do Espírito, como essa garotinha Brooke Bronkowski. Ela foi incendiada, ela entendeu qual era a missão dela. E ela impactou, mesmo no seu velório, centenas de jovens ali, centenas de pessoas. Fanny Crosby, como eu citei no início, entendeu, o seu coração era cheio de contentamento. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos ali num tempo, vamos dar como exemplo, um tempo de louvor e adoração, onde você poderia e pode desfrutar desse tempo. A presença do Senhor, ela é real, mas desfrutar da presença de Deus é outro nível, Muitas vezes nós nos posicionamos de forma tão apática ou de uma forma tão monótona que nem parece que Deus está naquele lugar, ou que está diante de nós, um Deus invisível, mas real. Então quero que você seja despertada e despertado nesse tempo, para um tempo de adoração, um tempo de entendimento, um tempo de fogo no seu coração. Em nome de Jesus.
Galera, receba essa palavra, porque tem uma música do pastor Judson de Oliveira que eu cantava muito na minha adolescência, que fala que se o fogo do Senhor está em meu coração, ela fala assim, ó, se o fogo do Senhor está em meu coração, e se a glória do Senhor está em meu coração, é em teu, né? Onde você passar, o avivamento vai chegar. As pessoas, elas vão perceber nitidamente que há algo diferente em você, que há uma unção sobre a sua vida, e você que entende que essa unção está sobre a sua vida, você se achega confiadamente, você é fascinado por Ele, você admira as coisas grandiosas do Senhor e toda a sua criação, e você louva o Senhor com toda a intensidade. Eu sempre gosto de começar, você vê, eu comecei cantando, porque eu sei que eu estou falando com vocês aqui, mas eu sei que o Senhor, Ele está aqui comigo, agora, nesse lugar. Eu estou aqui nesse quarto, esse quarto aqui, ele foi um QG, um quartel-general aqui para mim, no período de pandemia, principalmente, no período de um isolamento mais fechado ainda, né? Isolamento é fechado, né? Foi aqui onde eu meditei, me inspirei e continuo fazendo isso. Em nome de Jesus, eu quero convidar você aí, para que você feche os teus olhos, e se você puder, ficar em pé, aí onde você está. Eu queria muito estar aí com você agora, queria muito estar aí com você, queria muito para estar orando aí pessoalmente com você, mas eu sei que o Espírito, ele flui através desses recursos que nós temos, mas eu quero pedir para que você se posicione agora, aí onde você está, fique em pé, no seu lugar, feche os teus olhos, se você puder colocar a mão no seu coração, eu quero que você comece a falar com o Senhor aí onde você está, em nome de Jesus, peça para que o Senhor, ele venha queimar em seu coração, em nome de Jesus, para que você, através de uma vida de adoração, entenda que há uma unção sobre a tua vida, para que você possa representar uma autoridade maior aqui nessa terra e proclamar o reino do Senhor, proclamar os grandiosos feitos e poderosos feitos do Senhor. Fale com Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero nesta hora, em nome de Jesus, pedir, ó Deus, que o teu poderoso toque venha tocar, ó Deus, na vida desses adolescentes. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem despertar, vem avivar, ó Deus, vem renovar mentes, ó Deus. Vem, Senhor, tirar, ó Deus, todos os obstáculos, tudo aquilo que impede, Senhor, esses adolescentes de fluir, ó Deus, e desfrutar da tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fogo do Espírito Santo, eu oro pelo fogo do Espírito Santo na vida desses adolescentes. Senhor, eu quero profetizar, ó Deus, grandes homens e mulheres do Senhor que estão sendo levantados, ó Deus, e levantadas, ó Deus, nesse tempo, neste acampamento, em nome de Jesus, para que eles entendam qual é a missão dada, a missão que precisa ser cumprida, uma missão de uma pessoa que entende o que é adoração, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, eu oro e te agradeço, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Galera, Deus abençoe sua vida. Quero agradecer, Laís, e Deus abençoe sua vida, que você seja poderosamente usada cada vez mais, você e o seu marido, nesse tempo, nesta cidade, né, nessa igreja, e por onde vocês passarem. Em nome de Jesus. Prosseguindo, perseverando, e buscando cada vez mais o Senhor nesses dias, em nome de Jesus. Galera de Guiratinga, um beijão aí para vocês. Deus abençoe sua vida poderosamente. Um abraço a todos.